Livro do profeta Isaías, capítulo 43, vou fazer essa leitura, versos de 1 a 7. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. São palavras muito confortadoras que demonstram essa intimidade, essa comunhão, esse amor de Deus por nós. Deus que se aproxima de nós. Tem uma frase aqui em nosso boletim de Teresa de Ávila que diz: este Senhor nosso anseia tanto que o desejemos e que busquemos sua companhia, que nos chama constantemente, vez por outra, a nos aproximar dele. E sua voz é tão doce, que a pobre alma se consome de pesar, por ser incapaz de atender o chamado imediatamente. Deus nos chama constantemente, é uma verdade. E também é uma verdade o que diz essa frase, que nós muitas vezes nos sentimos incapazes de responder a esse chamado de Deus, de atender imediatamente esse chamado de Deus. Essa grande incapacidade nos faz, parece que, tão distantes de Deus, do propósito de Deus. Mas essa mesma incapacidade, essa fragilidade, é realmente o que mostra que nós somos dependentes do Senhor. Mostra a nossa miséria e, portanto, ressalta a dependência e ressalta a glória de Deus por nos amar, mesmo sendo nós pecadores. O Salmo 10, versículo 17 diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O Senhor ouve os seus filhos, os humildes, e o Senhor nos leva até Ele. Essa humildade é ressaltada na Bíblia algumas vezes. Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa incapacidade de nos aproximar de Deus, ela só pode ser superada, e é superada pelo chamado de Deus. Nós lemos nesse texto palavras tão bonitas, como diz Deus aqui dizendo: tu és meu, tu és meu, eu te amei, tu és meu. Essa ideia de posse, né? Nós só possuímos aquilo que nós acreditamos ter algum valor. Nós damos valor a certas coisas, até coisas que não
não tem valor. Mas se nós aguardamos, algum significado para nós tem. Seja um papelzinho anotado antigo. Nós temos valor. Isaías 43:4 diz: foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Imagina Deus dizendo para você: você é precioso aos meus olhos, por isso eu te amei. E esta realmente é a verdade, que a partir desse amor, a partir desse olhar, desse guardar de Deus nas nossas vidas, nós somos capacitados. Deus capacita os incapacitados. Deus cobre de honra aqueles que eram vergonha. Que seríamos nós? Vergonha de Deus. Mas Deus nos faz glória para Ele. Deus nos transforma. Deus nos usa. Deus nos capacita para realizar a sua obra. Versículo 6 aqui de Isaías 43, no final diz: os que criei para a minha glória e que formei e fiz. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, não para a vergonha, mas para a glória. Lembra do salmo que diz que o Senhor ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para o sentar ao lado dos príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. E nós, como propriedade de Deus, nós não seremos destruídos, perdidos, corrompidos. Mas nesta incapacidade e imperfeição, nós somos transformados. E aquele medo que com certeza nós todos temos por esse sentimento de incapacidade, ele é transportado, para a coragem. Nós podemos ter coragem, porque Deus está conosco. Uma passagem belíssima, o versículo 2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Podemos passar pelas maiores adversidades, água, fogo, qualquer coisa não será suficiente para nos tirar do propósito de Deus. Portanto, irmãos, voltando àquela frase inicial, a frase que diz que Deus anseia que nós o desejemos, que nós busquemos a sua companhia. E por isso Ele nos chama constantemente. Eu creio que nós temos essa experiência do chamado de Deus constantemente. E quando nós sentimos esse chamado de Deus, nós não devemos olhar para a nossa incapacidade de nos aproximar dEle, mas com confiança nos aproximarmos, confiantemente nos aproximarmos do Senhor. Quando nós sentimos essa sensação de fragilidade, de talvez até mesmo de alguém que está abolido da presença de Deus, nós devemos lembrar que não é essa a realidade em relação a Deus para conosco. Podemos pensar assim, mas não é essa a realidade. A realidade de Deus para conosco é uma realidade de amor, é uma realidade de quem se preocupa, de quem olha por nós. E a gente pode terminar com o texto que está também no nosso boletim de Números 6:24, quando diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Jeremias 29:11. Talvez nós não sabemos muito bem, o que Deus tem pensado a respeito de nós mesmos. Mas Deus diz: eu sei, e eu penso em vós com pensamentos bons, com bênçãos para a sua vida. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde. Que o Senhor
esteja dirigindo o nosso caminho nesta manhã, nesse dia, em tudo que vamos fazer e estudar. Que Deus possa nos acompanhar. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque às vezes nos sentimos tão pequenos, sem valor, nos sentimos abandonados a nós mesmos, aos nossos próprios desejos. Mas, ó Deus, esse sentimento não é verdadeiro, pois a verdade que existe, ó Deus, é que o Senhor Deus não está distante, o Senhor Deus está conosco, e o Senhor Deus não nos abandona, o Senhor Deus nos carrega, o Senhor Deus é aquele que nos sustenta a cada dia, ó Deus. Pai amado, nos ajude mais e mais a compreender, ó Deus, e ser gratos a Ti, por tão grande amor que o Senhor Deus tem por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.